prova? Toma, tinha uma questão de física tão difícil que eu citei, porque eu não sabia qual era a resposta. Tá, a gente vai resolver, tá bom? Corrigir ela agora, a prova. Pode ir já colocando o número aí que fica salvo, né? Gostou não, Isabelle? Por quê, homem? Tão fácil. Hum? Pois é, então vamos lá, né? Vamos resolver aí a prova, a de ciências e a de física, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Eu compartilho a tela ou eu mando aqui no chat as questões e a gente vai resolvendo? O que vocês acham? Tá bom. Calma, resolver as questões. Se eu coloco as questões no chat ou se eu compartilho a tela, entendeu? Pronto, então eu vou compartilhar minha tela mesmo, que aí a gente vai vendo as questões, né? Assim? Melhor, né? Então tá bom. Vou fazer isso então. Bom, então tá aí a prova de vocês, que vocês fizeram ontem, tá? E aí a gente vai resolver ela, tá? Dar as respostas, os gabaritos aí, tá bom? Aí quem for entrando, automaticamente já coloca o número da chamada, tá? Para ficar salvo. E aí a gente continuar a correção aí da atividade, da prova, tá? Então vamos aí a primeira questão da prova, como ela vem embaralhada, né? Eu não sei se estava na mesma ordem para vocês, diz assim: é cada dia mais comum que jovens iniciem sua vida sexual de maneira precoce. Infelizmente, muitas dessas pessoas têm sua primeira relação sem possuir informações básicas a respeito de seu corpo e dos riscos do sexo sem proteção, certo? Pronto, então não tem, a gente vai corrigindo todas as questões. Como a ordem estava diferente, a gente vai corrigir todas, tá? Mas nas ordens diferentes. Tá bom? É mesclado, exatamente. Sem problema, Maria Clara. O importante é só a presença. Bom, então vou lá começar com essa primeira questão aqui, tá? De ciências. Diz assim: é cada dia mais comum que jovens iniciem sua vida sexual de maneira precoce. Infelizmente, muitas dessas pessoas têm sua primeira relação sem possuir informações básicas a respeito de seu corpo e dos riscos do sexo sem proteção. A contracepção, por exemplo, é um assunto sério e merece destaque. Analise as alternativas a seguir e marque um único método que garante proteção contra gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Pessoal,
Aí nós temos os itens DIU, camisinha, pílula anticoncepcional, pílula do dia seguinte e diafragma. Galera, o único método aí que protege, então a minha primeira de ciências aqui, ó. O único método que previne da gravidez, tá? E de doenças sexualmente transmissíveis, a DST, gente, a única é a camisinha, tá? Então, quem marcou camisinha acertou a questão, tá bom? Por quê? Porque a camisinha, além dela proteger contra a gravidez, ela também protege isso contra as doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Então, quem marcou camisinha acertou a questão, batendo aí só envolvendo ciências, tá bom? Alguma pergunta? Pronto, já vai somando a pontuação de vocês aí, tirando as dúvidas. Pronto. Nenhuma pergunta. Oi. Não, tô só dizendo que eu não tenho pergunta. Ah, tá bom. Vamos então à próxima. Tomé. Professor, Oi. professor, qual foi a Oi. primeira resposta que eu tive que sair? Tá, a primeira que a que protege da gravidez e da doença, se você tiver marcado camisinha, você acertou. Ah. Tá bom? Então, a primeira, camisinha. Segunda questão. A segunda é envolvendo também método contraceptivo, tá? Então, vamos lá. Marque a opção em que o método contraceptivo está corretamente associado a seu mecanismo de ação. A laqueadura tubária ou ligadura de trompas interrompe a ovulação? Esse item é falso. Ela não interrompe a ovulação, a pessoa continua ovulando, só não vai engravidar porque não vai ter o acesso com o espermatozoide. Segunda alternativa, a vasectomia impede que os espermatozoides sejam expelidos na ejaculação. Pronto, quem marcou esse item acertou, tá? A vasectomia, ela faz isso. Ela impede que os espermatozoides sejam expelidos na ejaculação, tá bom? Então, ela Tomé. garante... Oi. Foram Oi. 5 questões de cada. Não, 6 de ciências e 4 de física. Ah, tá. Tá bom? Por enquanto, estamos na questão 2 de ciências. Eu estou resolvendo na ordem, tá? A prova de vocês foi embaralhada, mas eu estou resolvendo na ordem aqui. Tá bom? Então, primeira foi a camisinha, né? Protege contra a gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. E a 2, a vasectomia impede que os espermatozoides sejam expelidos na ejaculação. Tá bom? Vamos para a terceira. A gravidez em seres humanos pode ser evitada: 1. Impedindo a ovulação. 2. Impedindo que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide. 3. Impedindo que o zigoto formado se implante no útero. Aí ele pergunta: entre os métodos anticoncepcionais estão, letra A, pílulas contendo análogo sintético de estrogênio e de progesterona. Letra B, a ligadura ou laqueadura das tubas uterinas. Aí ele quer saber, os métodos A e B atuam respectivamente em quais métodos? Bom, gente, é o seguinte, as pílulas, ela interage no método 1, tá? Então, 1 é o que? Deixa eu ver, impedindo a ovulação, né? E o 2, cadê o B? O B, a ligadura ou tubas uterinas, ela impede que o óvulo se encontre com o espermatozoide. Então, quem marcou 1 e 2 acertou a questão, tá bom? Eu botei essa, professor. 1 e 2. Então, quem marcou 1 e 2 acertou a questão, tá? Porque o único a letra A, as pílulas, o que ela faz? Ela impede a ovulação. E a B,
a ligadura, ela impede que o óvulo formado se encontre com o espermatozoide, tá bom? Então, 1 e 2 é a resposta correta. Vamos para a próxima. Marque a sentença incorreta. Ele quer saber a incorreta sobre esse tema aí, tá bom? Ele diz: o método mais eficaz de se prevenir a gravidez é a abstinência sexual. 2. A pílula do dia seguinte não deve ser utilizada corriqueiramente, já que dentro dos fatores, sua alta dos... Peraí. Já que sua alta dos fatores. Eu acho que eu esqueci alguma coisa aqui. Ou então eu não copiei tudo. Professor, eu fiquei na dúvida nessa primeira e essa C. Acho que é. O DIU não é indicado para mulheres que sempre cirurgia Eu pode também ser. marquei essa. Aí eu marquei ela. Eu também. Vamos analisar. A pílula do dia seguinte não deve ser utilizada corriqueiramente. Ela não deve ser. Na verdade, esse item aqui está correto. Ela não deve ser usada. Lembra que eu falei que a gente não pode usar a pílula corriqueiramente, é só em caso de emergência, tá? Então, não, essa daí é verdadeira. Ele quer incorreta. B. A camisinha feminina é tão eficaz quanto a masculina? Verdadeiro também. Letra C. O DIU não é indicado para mulheres jovens, já que nem sempre a cirurgia pode ser desfeita. Falso, né, gente? Ele é indicado sim para as mulheres jovens. E ele pode ser desfeito, né? E ele pode ser desfeito, exatamente. Só tem duas coisas eu analisei por ele ser desfeito. Então a quarta é a questão que começa com DIU. Então, quem tiver marcado ela aí, acertou 4 questões já da prova. Tá bom? E a última, após ser retirado da vagina, o diafragma deve ser lavado com água fria e sabão neutro. Isso aqui é verdadeiro, né? Corretíssimo. Tá? Então essa daí foi marcado DIU mesmo. Vamos para a próxima. Diz assim: atualmente, os casais buscam métodos anticoncepcionais que lhe permitam um planejamento familiar com um determinado número de filhos. Nos países em desenvolvimento com altos níveis de pobreza, existem dificuldades no controle de gravidez, que a gente chama taxa de natalidade, pois faltam programas de orientação sexual, educacional e até condições de acesso aos métodos contraceptivos. Dentre esses métodos, alguns são combinações de hormônios que impedem a maturação dos folículos e a ovulação. Outros são cirúrgicos, impedindo a fecundação do ovócito. E ainda que também serve como prevenção contra doenças sexualmente transmissíveis. Os métodos contraceptivos tratados no texto são o quê? Letra A. Tabela dispositivo intrauterino e laqueadura. B. Pílulas anticoncepcionais, laqueadura e preservativo camisinha. C. Pílulas anticoncepcionais, laqueadura e tabela. D. Preservativos, camisinha, pílulas anticoncepcionais e dispositivo intrauterino, DIU. E letra E. Preservativo, camisinha, laqueaduras ou pílulas anticoncepcionais. Bom, gente, essa daí, que seria a minha quinta, quem marcou Marquei a C. Quem marcou pílula? Quem marcou laqueadura e quem marcou tabela. Camisinha, acertou. Tá bom? Porque a tabela, ela não previne da doença sexualmente transmissível. Quem previne da doença sexualmente transmissível é a camisinha. Tá bom? Então, quem marcou pílula, laqueadura e camisinha, acertou a questão envolvendo o texto. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tranquilo aí ou alguma dúvida? Vamos para a próxima, né? Sexta.
Diz assim: a pílula do dia seguinte é um contraceptivo de emergência que deve ser utilizado somente em último caso, como, por exemplo, quando a camisinha estoura no momento da ejaculação ou quando a mulher se esquece de tomar pílula anticoncepcional durante 2, 3 dias e só lembra no momento da relação sexual. Há relatos de que a pílula vem sendo ingerida por mulheres que sofrem estupro. Entretanto, não se deve fazer de seu uso um hábito nem tomar mais do que uma dose por mês. O uso da pílula tem diminuído em mais de 50% a taxa de gravidez indesejada e evitando milhares de abortamentos. Qual o principal efeito que a pílula do dia seguinte, utilizada para evitar gravidez indesejada, causa no organismo da mulher? Ela estimula a ovulação, alterando o ciclo ovulatório? B. Altera o ciclo menstrual, antecipando o momento da menstruação? C. Elimina os espermatozoides por meio de substâncias permicidas? Letra D. Inibe a motilidade dos espermatozoides, impedindo o contato com o óvulo? E letra E. Impede a implantação do embrião, liberando testosterona sintética no organismo. Toma essa daí, eu marquei a B. Essa foi a que tu ficou com dúvida na de física, não foi, Guilherme? Foi. Tá. Vocês marcaram qual? Essa daí altera o ciclo menstrual, antecipando o momento da menstruação. Certo. Mais alguém marcou outro item diferente? Eu marquei a B também. Marcou a B também? Professor, saber diz o quê? Que eu não entendi direito. Ela altera o ciclo menstrual. Quando você toma ela altera o ciclo, antecipa o momento da menstruação, tá certo? Acho que eu marquei ela, mas para mim dizia o contrário. ela- Tudo bem. Ela está certíssima. Letra B. Altera o ciclo menstrual, antecipando o momento da menstruação, certo? Então, pronto. Toda corrigida a prova de ciências. Teve gente que acertou 6, teve gente que acertou 5. Mas, em linha geral, foi muito bom, então, o resultado, hein? Mas é inteligente, professor. Mas é Vocês, top. né? Vocês são, digam por vocês, porque eu aqui, ó, tenho pena. Olha aí, se passando, né, Guilherme? Só física que tava um pouquinho mais difícil, mas ok, né? Vamos para física agora. Correção da de física agora, tá? Não, mas As também, quatro, essa de física, eu passei uma raiva tão grande. quatro, Numa questões, questão. quatro questões de física para a gente resolver aí, Guilherme. Ó. Questão que seria a questão 7. Diz assim: um corpo de massa 3 quilos, encontra-se inicialmente em repouso e é submetido a uma ação de uma força resultante igual a 90 newtons. Força igual a 90 newtons. Ele quer que nós calcule a aceleração. Então vamos atrás aí da aceleração. Força vai ser igual a massa vezes a aceleração. Quanto é que vale a força? Força vale 90, a massa vale 3 e a aceleração eu não sei. Vou descobrir. Então a aceleração vai ser igual a ser 90 dividido por 3. Bora fazer? 3 vezes 3, 9. Para 9, nada, abaixo o zero. Gente, a aceleração vai ser igual a 30 metros por segundo ao quadrado. Tá? Resposta 30. Tá? Resposta 30. Próxima questão. Bora tirar 10, Garela. Meu Deus. Que aí também tá pior que eu, tá lá na Malero. Não, porque aqui foi a Maria Clara que botou Garela. Foi de propósito, viu? Eu sei, é por isso que eu li. Bom, vamos para a próxima. Questão 8. Questão 8. Diz assim: uma pessoa aqui na Terra possui uma massa de 65 quilos. Massa, 65 quilos. Aí ele deu
a gravidade na Terra, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e a gravidade da Lua, que ele deu 1,6 metros por segundo ao quadrado. Vamos à resolução. Primeiro, você vai jogar na fórmula peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade da Terra. Então, peso vai ser igual a massa, que é 65, vezes a gravidade da Terra, que é 10. Então, peso vai ser igual a 650 newtons. Esse é o primeiro peso. Se você for esperto, você não precisaria nem fazer o outro, porque o único que tem 650 é a letra D, lá embaixo. Ó. Essa foi fácil de fazer, que ontem o professor explicou pra mim como é que fazia, aí eu só multipliquei, aí quando eu vi a primeira resposta eu nem precisei fazer a outra, foi fácil mesmo. Muito bem, graças a Deus. Mas vamos garantir a outra aqui, né? Peso é igual a massa vezes a gravidade da Lua. Então, peso vai ser igual a massa, 65, vezes a gravidade da Lua, que é 1,6. Então, peso vai ser igual a 104 newtons. Tá bom? Resposta, letra D. Ok? Muito linda essa questão. Fizemos uma parecida ontem na revisão. Então, quem assistiu a aula ontem, garantiu, né? Garantiu essa questão aí, com certeza. Pois é. Vamos à próxima. Acredito que a questão mais difícil era essa daí. Foi essa questão. Essa questão aí, eu acredito que ela era a mais difícil. Tá? Vamos resolver ela. Vamos aí nas apostas, né? Quem acertou. Bom, em um acidente de carro, na massa de 800 kg, vamos anotar a massa aí, 800 kg. Numa velocidade de 60 km por hora. E um tempo de 0,6 segundos. Bom, marque a alternativa que indica a comparação correta entre o peso e a força. Tá bom. E adote a gravidade 10. Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer aí? Eu tenho que primeiro transformar esse 60 kg para metro por segundo. Então, divide por 3,6. Primeira coisa. Tá? Bom, aí como é que fica o processo? Aí você vai dividir. 60 dividido por 3,6, que dá igual a 16,6 metros por segundo. Tá bom? Estão vendo aí, né? Ok? Bom, aí você continua. Você vai para velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Tá bom? A velocidade final não tenho, ela é 0. A inicial, 16,6. Mais a aceleração que eu não tenho, vezes o tempo, que é 0,6. Aí você vai dividir 16,6 dividido por 0,6. Tá? Vamos dividir aí. 16,6 dividido por 0,6. A aceleração vai ser igual a 27,6 metros por segundo. Tá bom? E aí, agora você vai para a segunda parte, que é a fórmula da força. Tá? Vai ficar força é igual a massa vezes aceleração. A força que ele deu no início da questão foi... eu não tenho, eu tenho uma massa, né? A força vai ser igual a massa, que é 800, vezes a aceleração, que é 27,6. Então, a força vai ser igual
800 Professor, essa vezes... daí foi a que eu chutei. Não sabia, não. Eu tentei fazer o cálculo, mas deu mó nada a ver. 800 vezes 27, vezes 27,6 dá 22.080 newtons. Tá bom? Aí, o que você vai fazer? Você vai voltar para calcular a força-peso. Volta para calcular a força-peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Peso vai ser igual a massa, que foi 800, vezes a gravidade, que é 10. Então, peso vai ser igual a 8.000. Tá Ô, bom? professor, Oi. quando o professor foi passar para metro segundo, deu quebrado? Deu 27,6. Vale, eu achando que eu tava fazendo errado. Não, estava fazendo certo. Agora é só dividir. 22.080 dividido por 8.000, que vai dar aproximadamente 100. 100 vezes. Resposta 100 vezes maior. Ah, não, tá zoando, professor. Todo mundo aqui no grupo surtando, dizendo, ai, 15 é 10, Ah, é não, 15 é 10. professor. Ah, não, Professor, não, eu tô tendo um ataque Sério, cardíaco. sério. Que eu não bosta, acredito mano. muito em Errei, ignorar essa professor, essa daí. resposta Ah, também. velho. Já errei. Ai, que Sim, Outra raiva, questão, mano. lembrando que eu acho que eu botei 10. Calma, Não foi Cadê os 10. 10? Eu fiz Vocês umas duas folhas responderam. de cálculo. Eu tive um ataque cardíaco. Vocês não conseguiram resolver. Eu resolvi ela ontem, essa questão. Não, professor, mas foi de Não, sair, não, porque é porque não, você quebrado. né? Você é um gênio. Mas essa, essa aqui tava impossível. Na hora que passou para metro segundo, Né? ficou meio quebrado. Aí eu achei que já tava errado. Ah, entendi. Ah, que pena. Alguém acertou? Não, melhor também. Nossa, que pena. Tô vendo aí a pena, né? Todo mundo tava entre 15 e 10. Na maioria tava indo no Eu 15. botei 15. Todo mundo errou. Todo mundo foi entre Ai, 15 que e 10, raiva, mas mano. é Vontade 100. de Coloquei quebrar 15. meu celular. Adeus, 10. Eu Você fiquei com dor de não, cabeça ontem só de propósito mesmo. Professor, não, mas ainda pela bem. lógica, dava um número bem alto, então a gente deveria ter botado mesmo 100 vezes maior. Pela lógica era isso mesmo. Mas não se preocupe Mas eu que não vocês pensei, fiquei têm, nervosa. não se preocupe que vocês têm um pontozinho extra aí das atividades, tá? Não esqueça não. Amém. Quem fez aquelas minhas atividades que eu passei, eu tenho tudo registrado, as notinhas, por isso que Ainda é bem que eu importante. Né? Pois é, tá bom? Vamos aí para a última, né? Última questão, que é a questão que eu acredito que todo mundo acertou também, que era muito fácil, tá? Eu acho que eu só errei aquela. Que diz assim: sobre o corpo de massa igual a 20 quilos, massa 20 quilos, atua em forças de mesma direção em sentidos opostos. Então, tem uma força de sentido oposto, 100 newtons, e outra força de sentido oposto de 20 newtons. Ele quer que a gente calcule a aceleração desse objeto. Bom, primeira coisa, a gente vai calcular a resultante, que é a diferença das duas forças, né? 100 menos 20. Então, a resultante vai ser igual a 80 newtons. Tá? E aí, a gente vai agora calcular e finalizar usando a fórmula da força resultante. Então, força é igual a massa vezes aceleração, tá? Força é igual a 80, a massa é 20 e o A é o que eu quero descobrir. Então, o A vai ser igual a 80 dividido por 20, corta o zero, A vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Opa, 9. 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a resposta da última questão de física na prova de vocês. Eu queria dizer para vocês que a prova ela estava no nívelzinho bom, né? Não estava tão difícil. Só tinha uma questão difícil, que foi a que a gente resolveu, a penúltima agora, né? E o restante estava,
filé do boi, bem facinho. Se fosse Deu só pra brincar. ciências, eu teria me dado bem. tá, Agora tô física, vendo, né? lascou tudo. O tacinho. Mas, Uhum. mas a ciências e a física é a soma das duas notas. Por exemplo, ó, ciências. Ciências foram 6 questões na prova de vocês. Então, são 6 pontos. Quem tiver acertado as 6, ficou com 6, né? E na física, era 4 questões. 4 questões na física. Mas professor não vai somar não, professor. Hã? Não vai somar não. Pronto, aí não são 6 com 4, dá 10. Então, por exemplo, quem tiver acertado 5 na de ciências e 3 na de física, tirou um 8. Entendeu? E se tiver errado só uma, de qualquer uma dá 9 mesmo, né? Tiver errado só uma questão, dá 9. A soma, né? Ai, que legal. Então acho que eu fiquei com 9. Aí, Ai, E é- meu primeiro 9 em ciência. e é o primeiro, e é o que mais reclama, né, Guilherme? Cadê o Gustavo e o Roger? Tiraram quanto aí? Gustavo, Roger? Não, mas assim, né? Assim, pra mim um 7 tava ótimo. Mas é que Deus me presenteou com 9, né? Não tenho o que reclamar. O Gustavo, 8, ó. Show. E o Roger? Tá aí o Roger? Eu acho que eu tirei um 8, não sei não. Que eu errei uma de física e outra de ciências. Ah, o Roger disse que nem viu. Tá bom, Roger, beleza. E onde é que tá, professor? Já tá lá no e-mail? Não, eu fiz a correção com vocês aqui. Eu acho que Eu vocês sei, devem professor, só que saber, eu não me né? lembrava. Ah, então Tem pronto. professor, porque eu não me lembro de tudo. Tá, se tem questão que não lembra, né? Mas se dá... Mas pra mim, eu acho que eu só errei duas. Pronto, eu Uma queria... de física e outra de ciências. Ó, professor, tava na câmera na mão, eu Olha queria aqui. que vocês gostaram da prova de ciências. Foi difícil a de ciências? ó. Não, Também Não, não. né? A difícil de foi ciência difícil tava bem mesmo. facinha. Que Aliás, foi... física só uma foi mais difícil. Aqui. Física só foi uma difícil das 4. Só tinha 3 tinha As 3. outras eram É mais mesmo. Eu preferia mais questão de física. Pronto, então a gente resume basicamente a nossa. Isso aí foi a nossa avaliação, tá? Quando for na semana que vem, galera, a gente vai estar iniciando novos conteúdos. Nós vamos entrar na ciência em doenças sexualmente transmissíveis, tá bom? Aí a gente vai utilizar o livro na primeira semana, nessa semana agora, de julho, né? A gente vai utilizar o livro e na segunda semana a gente vai fazer só atividade. Porque eu vou ter que fazer uma viagem e não vou ter como levar o livro, tá bom? Aí a gente vai fazer só atividade. Como é que você vai me levar pra essa viagem? Eu vou para São Paulo. Viu? Tô mentira. Ai, como é que eu e minha tia mora lá? Aí quando for isso nas ciências. Quando for na física, a gente vai continuando levando conteúdo também, vamos passar para o outro tópico da física, que tem cálculo também, mas é mais fácil, usando as fórmulas, tá bom? E aí a gente vai trabalhando no que dá para a gente fazer, tá bom? No demais, gente, eu queria agradecer a participação de vocês mais uma vez, tá? Eu acredito que as nossas aulas aí, ela ajudou bastante, muitas notas boas, tanto nas atividades quanto na questão da participação de vocês. Eu confesso que eu me surpreendi, de certa forma, porque as aulas online elas não são interessantes, né? Mas aí vocês ajudaram bastante, Não, participaram. Tomé, eu que me surpreendi, porque eu tirei um 9. Nos meus pensamentos, eu estava pensando que eu ia tirar pelo menos um 7. Não é, mas é isso que eu tô querendo dizer. Eu acredito que pelo fato dessa dificuldade das aulas, né, foram boas as notas, né? Porque foi o que a gente conseguiu trabalhar nesse tempo, assim, nesse pouco tempo, né não?
Pois, gente, eu agradeço, tá bom? Pude mais. Quando for na outra semana, a gente vai combinando o que a gente vai fazendo. A princípio, nas ciências, doenças sexualmente transmissíveis, tá? E na física, nós vamos entrar em escala termométricas, tá? Os cálculos de escala termométrica aí para a gente poder avançar na física aí, tá bom? Um abraço. A viagem nessa semana não, é só na outra, Isabelle. Um abraço, obrigado aí, tá bom? Tchau, Cheiro até pra mais. você.